Boa noite! Vocês estão bem? Com bastante frio nessa cidade que não esquenta. Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade, me apresentar um pouquinho. Meu nome é Esther, sou filha do Gessé e da Patrícia, e nós conhecemos essa casa desde o início dela, né? A gente brinca que eu sou sobrinha do pastor e da pastora, do pastor Adilson e da pastora Roberta, porque eu cresci com a Sara. A gente tem uma convivência muito de família, assim mesmo, desde muito tempo, e é uma honra estar aqui, é uma honra, sabe, demonstrar a você um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, um pouquinho do que Deus tem derramado sobre mim, porque eu acredito que é muito pouco, comparado ao reino dos céus, comparado àquilo que Ele pode e vai derramar sobre o povo da igreja dele. Eu queria te dizer aqui que eu não tenho todas as peças do quebra-cabeça, mas eu tenho certeza de que se todos nós juntarmos a minha peça com a sua, com a sua, com a sua, nós teremos uma visão ainda mais ampla do que é o reino dos céus. Amém? Eu tenho 23 anos, sou da Transformando Vidas Church, lá do Alto da Serra, aqui de Petrópolis. E em 2023 eu fiz um curso chamado IC College, Igreja da Cidade College, lá em São José dos Campos. Eu morei em São Paulo, São José dos Campos, durante um ano, estudando e me aprofundando naquilo que o Senhor tem para a minha vida, né? Então, ali eu aprendi um pouquinho sobre tudo, um pouquinho sobre missões, um pouquinho sobre servir a igreja, sobre trabalhar, sobre amar o próximo, um pouquinho sobre o que é a vida cristã nos dias atuais. E esse curso, a gente brinca que eu brinco muito que ele me levou a um novo nível. A gente fala muito que ele me levou a um novo nível de conhecimento e de entendimento de quem Deus é. E por isso, eu acredito que o Senhor ele me colocou aqui nesse lugar para eu te mostrar e te ensinar de alguma forma como é ter um melhor amigo. Porque durante esse um ano em São Paulo eu entendi o que era ter um melhor amigo. Muito melhor do que todos os amigos da terra é ter um melhor amigo do céu. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 15, 13, por favor. João 15, 13. Vamos lá. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor diz, o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Vocês me escolheram. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei. Repita comigo, designei. Para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Esse texto é muito forte e falou muito ao meu coração. Eu acredito que para sermos amigos de Deus, nós precisamos primeiramente entender que fomos escolhidos por Ele. Nós não escolhemos. Muito antes de fazermos a nossa escolha, de aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós primeiramente fomos escolhidos pelo Senhor. Sabe, hoje eu estava lá na minha igreja, a gente estava finalizando a colônia de férias agora de tarde das crianças e me chamaram para fazer um momento profético com as crianças. O pessoal, eles sempre me chamam para me desafiar, né? Sempre para me jogar na piscina. Que eles acham que eu sei de todas essas coisas, mas eu não sei de quase nada. Eu sou Deus fala, eu faço, né? E a minha vida é assim. E eles me convidaram para fazer pela primeira vez um momento profético de desenho com as crianças, de desenhos, né, que serão entregues agora no culto da noite. E a gente teve um momento muito legal, cada criança fez um desenho e tal. E aí, quando chegou no final do momento, uma tia, uma menina veio e começou a me mostrar um desenho de uma criança.
E aí estava escrito assim no desenho: eu escolho entregar a minha vida ao Senhor. E naquele momento a gente entendeu. E aí a tia lá conversando com a menina, ela perguntou, né? Nossa, por que você escreveu isso e tal? E a menina falou assim: eu escrevi porque eu escolho entregar a minha vida ao Senhor. E até hoje eu nunca tinha feito isso. Sabe? Era uma menina de talvez uns 11 anos. E o mais impressionante disso tudo é que com esse desenho a gente fez um apelo. Que não era para acontecer, não estava no script, mas estava no desenvolvimento que o céu queria naquele momento. E o Senhor, Ele derramou ali realmente um temor sobre aquelas crianças, um amor por Ele. E nós tivemos quase 10 crianças que aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador da vida delas. E ali nós glorificamos e oramos com elas, entendendo que agora elas tomaram a melhor decisão da vida delas. Só que o interessante sobre esse momento é que elas não escolheram Jesus antes dele escolher elas. Antes delas levantarem a mão e daquela menina desenhar: eu escolho Jesus como meu Senhor e Salvador. O Senhor, Ele já tinha escolhido e chamado aquela menina a viver grandes coisas. E eu espero que você saia daqui com essa certeza. Antes de você se dispor a servir, antes de você se dispor a ser qualquer coisa para o Senhor disse: ei, filho, vem cá. Filho, vem, só vem. Eu estou te convidando porque antes de você me escolher, eu escolhi ser seu pai. Eu escolhi ser seu amigo. Eu escolhi ter um relacionamento tete a tete com você. Sabe, o relacionamento nosso com Deus, ele não é um relacionamento baseado no que as pessoas entregam a nós como profecia, como oração, como palavra. Existe um relacionamento tão profundo com o Senhor, separado para que nós vivamos, que nós não vamos depender uns dos outros. Nós vamos amar sim uns aos outros, mas depender somente dele para receber direcionamentos. Nós não vivemos procurando pessoas para nos entregar o destino. O destino já está nas mãos do Senhor e nós precisamos acessá-lo no profundo e no íntimo. Amém? Não existe maior amor. No primeiro versículo você pode ver, versículo 13. Não existe maior amor do que o amor de Jesus, aquele que deu a vida por você e por mim. Não existe maior amor, amém? Então, não procure na terra aquilo que você já tem em Cristo. Hoje é dia do amigo. Sabe, e as nossas amizades, elas não podem tentar repor aquilo que o Senhor já entregou, aquilo que o Senhor já derramou. O Senhor já te escolheu, o Senhor já te chamou, e os seus amigos, eles não podem ser um tapa-buraco, sabe? Os seus amigos, eles não podem você não pode se aproximar das pessoas por aquilo que falta em você, mas sim por aquilo que emana da pessoa e que emana de você, existindo uma conexão do céu. Amém? Hoje é dia do amigo e eu espero que você saia daqui comemorando ser um dos melhores amigos de Jesus. Ter Jesus como seu único e suficiente Salvador, como seu único amigo. E não ter amigos que tapem o lugar de Jesus. O Senhor é o seu primeiro amigo. O Senhor é o seu melhor amigo. Sabe? E que a gente saia daqui com essa certeza. Amém? Eu queria te fazer uma pergunta. Quantas pessoas estão doentes por causa de amizades? Quantas pessoas por aí estão doentes porque exigem de uma pessoa, de um amigo, sabe, uma devoção que não deve se ter entre amigos? Quantas pessoas possuem uma falta, que querem que essa falta seja suprida por um amigo, e na verdade essa falta só é suprida em Jesus. Existe um buraco dentro de nós que só consegue ser tapado e sanado por Jesus, pela presença dele. Então não coloque os seus amigos no lugar de Jesus. Não coloque amigos no lugar de quem realmente importa. Amém? Não existe falta entre nós. Não existe falta em nós quando estamos em Cristo. Aleluia! Não projete nas suas amizades da terra aquilo que você já recebeu em abundância, como poder de Deus. Desde o início. Se eu posso te dar um conselho nessa noite, construa os seus relacionamentos baseados naquilo que Deus é e não naquilo que falta na sua vida, não naquilo que falta em você.
Construa os seus relacionamentos, as suas amizades, com base naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor já te entregou, naquilo que o Senhor já te chamou para fazer. Amém? O chamado do Senhor é: amem uns aos outros. Alguém consegue amar sem ter primeiramente ter sido amado? Sem primeiramente ter sido amado? Alguém consegue? A gente só derrama aquilo que a gente carrega. E antes de o Senhor mandar, amem uns aos outros, na palavra dele, nós primeiramente fomos amados e escolhidos por ele. Sabe, naquela cruz foi derramado o sangue dele, porque ele nos amou. Simples assim. Deus nos chama a amar, porque somos completos no amor. Aleluia. No versículo 14, nós vemos o princípio da obediência. E esse é o mais difícil. Viver em obediência constante e completa é um dos maiores desafios, na minha opinião, enquanto cristãos. Viver com princípios, sabe, princípios que você não consegue deixar pelo caminho, porque faz parte da sua essência, faz parte de quem você é. Ser amigo de Deus é obedecer, mesmo quando dói. Mesmo quando nós estamos sofrendo, ser amigo de Deus é isso. É obedecer quando estamos sofrendo, obedecer quando não é confortável, obedecer quando o Senhor manda nós entregarmos e orarmos por alguém e nós estamos inseguros. Mas por obediência e por amor, nós estaremos nos movimentando ao destino. Aleluia. Amém? Então, ser amigo de Deus, para sermos amigos de Deus, nós precisamos viver em obediência e carregar a presença, mesmo quando ninguém à sua volta entende o que é isso. Mesmo quando você está no trabalho, na escola e ninguém conhece Jesus. Isso é obediência. Ter princípio, sabe? E esse é o caminho para sermos amigos de Deus. Obedecer pode até doer muitas vezes, mas é o que nos torna amigos de Deus. E por isso só obedecer e carregar princípios vale a pena, porque assim nos tornamos amigos de Deus. Como diz no versículo 14: vocês são meus amigos, se fizerem o que eu os ordeno. Amém? No versículo 14 nós vemos, está dizendo assim: eu já não os chamo servos, porque os servos não sabem o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Quando eu li esse versículo, o Senhor fez assim dentro de mim. O Senhor me expandiu de uma forma sobrenatural, porque ali eu entendi. É por isso que o Senhor revela os segredos do céu. O Senhor só revela segredos do céu àqueles que são amigos dele, aqueles que são íntimos dele. Quem não tem relacionamento não acessa o sobrenatural. Quem não tem relacionamento não acessa o mais profundo. Aleluia! Porque quando nós temos um relacionamento, um entendimento de quem Deus é, nós aí sim acessamos os segredos, sabe? As palavras proféticas que fluem, as orações, que em muitos momentos surgem palavras que não são nossas, são do céu. Isso só acontece com quem é íntimo. Isso só acontece com quem é amigo de Deus. Aleluia! E ali, no versículo 15 diz: em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, repita comigo, tudo que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Amém? Quantos aqui querem descobrir os segredos do céu nessa noite? Eu anseio por conhecer e descobrir os segredos do céu. Sabe, os segredos que o Senhor ele tem para derramar sobre nós. Muitas coisas não são acessadas porque nós não temos intimidade com o Senhor. Muitas coisas nós não conseguimos entender no nosso dia a dia porque nós não temos intimidade, relacionamento. O Senhor ele não entrega nada a quem não está preparado para ouvir. Sabe, como o Senhor vai chegar para você e te direcionar e dizer: ei filho, vem cá, eu vou te mostrar aqui o que vai acontecer com a sua vida. Daqui uns talvez 30 anos, você vai estar lá em outra nação, morando e vivendo lá, e derramando o teu amor lá. Aí, como que uma pessoa despreparada vai receber essa palavra? Não recebe. Então o Senhor não vai entregar. Mas quando somos encontrados como amigos dele, como aqueles que possuem um relacionamento profundo, aí sim,
Os segredos do céu são revelados. Os segredos de Deus são contados àqueles que são amigos próximos. Eu queria fazer uma pergunta. Você chega numa roda onde você não conhece ninguém e você conta os seus segredos? Você chega numa roda onde você nunca teve convivência, nunca conheceu e você conta segredos? Só se você for doido. Porque segredo a gente conta a quem tem intimidade. Então o Senhor, Ele quer contar segredos àqueles que têm intimidade com Ele. Por isso, aos que são amigos de Deus, estão separadas as maravilhas e os milagres mais escondidos nessa terra. Existe milagre, amém? Existe maravilha. Existe profecia para ser liberada sobre nós. Existe milagre, maravilha e profecia que o Senhor vai liberar aos seus amigos nessa noite. Aos que são íntimos, aos que são chegados. Aleluia. Nós sabemos que somos amigos de Deus quando enxergamos tudo aquilo que os outros não enxergam. Quantas vezes eu sentei numa mesa para conversar e só em uma conversa de talvez 10 minutos eu entendi ali. Eu estou enxergando muito mais do que essa pessoa está enxergando. E não é com prepotência que nós enxergamos. Nós enxergamos para abrir os olhos dos nossos irmãos. Então, se o Senhor Ele te revela algo em intimidade, existem algumas coisas que você enxerga, que você precisa fazer com que os seus irmãos entendam. Sabe? O Senhor há muito tempo liberou uma palavra sobre a minha vida, dizendo que eu enxergaria muito diferente as coisas da vida do que as pessoas que estavam à minha volta, que Ele me mostraria coisas diferentes, sabe? E eu me sinto assim às vezes em uma mesa. Às vezes eu sento, a gente está conversando, a conversa toma um rumo, toma outro rumo, e vai conversando, e ali eu paro e falo, já pensou por esse lado? Na maioria das vezes a pessoa fala assim, nunca, nunca pensei. Então, nós recebemos essas visões, mas elas não podem ser guardadas dentro de nós. Algumas visões precisam ser sim externadas, sabe, para que a gente abra os olhos dos nossos irmãos e vivamos em amor. Amém? Então nós já entendemos que não são todos que acessam os segredos do céu. Afinal, poucos querem ser amigos de Deus. Essa é a verdade. Poucos querem acessar o íntimo com Deus, porque dói. Porque a gente precisa viver uma obediência em princípio, de princípio em princípio, que para muitos é muito difícil. Sabe? Então, sinta-se privilegiado se você consegue se encontrar nesse lugar de intimidade com o Senhor. Sinta-se privilegiado e abençoado por Deus, por realmente ter conseguido, sabe, acessar esse lugar de intimidade. Porque dá trabalho, porque dói. Dói. E por isso, nós precisamos ajudar uns aos outros, em comunhão, ajudar uns aos outros nas mesas, nas células, sabe, realmente estarmos lado a lado com as pessoas que ainda não conseguiram entender a magnitude daquilo que Deus pode fazer. Amém? Existe uma graça abundante em ter um relacionamento com o Senhor, em ser amigo de Deus. Existe uma graça, uma graça. E eu quero que você acesse essa graça nessa noite. Aleluia. Fechem seus olhos. Fechem seus olhos. Respire fundo aí. Existe amor sendo derramado nessa noite. Existe graça sendo derramada nessa noite. Existe amor, existe amor. Acesse. Acesse esse amor. Se você ainda não consegue sentir esse amor e essa graça sendo derramada sobre a sua vida nessa noite, peça ao Espírito Santo. Fale, Espírito Santo, eu estou aqui. Derrame mais sobre mim. Derrame mais sobre mim, Jesus. Sabe, existe um momento onde o amor de Deus nos gera temor do Senhor. E ao contrário do que muitos pensam, o temor do Senhor não é ter medo.
Assim como diz em Salmos 25:14, o Senhor é amigo dos que o temem. O Senhor é amigo daqueles que o temem. Acesse essa verdade. O temor do Senhor significa ter respeito profundo, reverência e admiração pela grandeza e santidade do Senhor. Eu vou repetir. Profundo respeito. Eu declaro sobre a sua vida profundo respeito, reverência, admiração pela grandeza e santidade de Deus. Existe um profundo respeito que não nos deixa desobedecer à vontade de Deus. Existe uma reverência e uma admiração que não nos deixa ficar parados em meio a um momento de adoração. Existe uma grandeza e uma santidade que nos faz nos apaixonar e viver em completo amor e devoção por aquele que nos salvou. Aleluia. Aleluia. Podem abrir os olhos. E no fim, o Senhor nos diz no versículo 16: não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês que me escolheram. O louvor, se quiser subir, já pode. Não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi e os designei. Ou seja, eu os chamei e os direcionei para que vão e deem frutos de forma abundante. Os nossos frutos não caem e apodrecem na terra. Os nossos frutos são abundantes. Frutos que permanecem. Frutos que não se perdem com o tempo. Frutos que viram legado. Frutos que são deixados para as próximas gerações. Frutos que servem de inspiração a quem está do seu lado. Sabe, hoje é dia do amigo. Então, encontre um amigo do seu lado e fale para ele: eu quero ver seus frutos. Sabe, eu quero ver os seus frutos, eu quero enxergar os seus frutos. Assim como eu quero que você me fale aonde eu estou errando para que os meus frutos sejam bons, para que os meus frutos permaneçam. Aleluia! O Senhor nos escolheu e nos designou para que nós vamos e demos fruto. Amém? E frutos que permaneçam, a fim de que o Pai de vocês dê a vocês o que pedirem em meu nome. Vocês têm noção do que é isso? Viver uma vida de devoção, obediência, amor e completa entrega a Jesus nos faz ter, sabe, essa liberdade de declarar e o Senhor nos dá. Você está entendendo? Sabe, quantas vezes a gente vive coisas e lá na nossa igreja a gente tem muito esse costume. Se você não enxerga, começa a declarar. Começa a declarar. Eu enxergo o meu filho vindo na igreja. Eu enxergo a salvação recaindo sobre a minha casa. Eu consigo declarar isso. Eu consigo declarar isso. Então comece a declarar aquilo que você ainda acha que não acessou. Aquilo que você sonha, aquilo que você sabe que é propósito de Deus. Comece a declarar a sua volta. Declare. Comece a liberar palavras de conhecimento e profecias dentro da sua casa. No seu natural, no seu íntimo. Ninguém precisa ver. Sabe, o que a gente mostra aqui na igreja é muito pouco, comparado ao que se deve ser vivido dentro das nossas casas. Comparado ao que se deve ser acessado no nosso íntimo. Aleluia! Aqui é só o reflexo. Aqui são talvez 2, 3 dias da sua semana, mas e os outros 5? E os outros 4 dias? O que nós fazemos? Nós acessamos o profundo porque temos um relacionamento, temos um direcionamento do céu. Existe profundidade sendo derramada sobre nós. Nós somos chamados a frutificar de forma abundante porque estamos firmados na profundidade da obediência, na profundidade do amor, na profundidade do temor do Senhor.
na profundidade de um relacionamento com Jesus. Se envolva com Ele agora.